Hoje é dia 27 de dezembro de 2019. Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Um domingo. Cor litúrgica branco. O santo do dia é São Tomás Becket. Primeira leitura é o livro do Eclesiástico 3. Salmo responsorial será o Salmo 127. A segunda leitura será de Colossenses 3. E o Evangelho será o Evangelho de São Mateus, capítulo 2. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje, na nossa primeira leitura da liturgia da palavra, vem nos falar sobre um dos grandes bens na casa do Senhor, que é a família. A família é constituída basicamente pelo pai, pela mãe e pelos filhos. E o convite é que os filhos possam ter obediência e respeito aos seus pais e às suas mães. Eu sei que nós vivemos numa sociedade que hoje as crianças praticamente querem ter a autoridade dentro das casas de seus pais. E não é assim que somos convidados a viver. Somos convidados a viver a humildade, a simplicidade, o amor e o respeito aos nossos pais. Tendo respeito aos nossos pais terrenos, nós facilmente teremos esse respeito por Deus Pai Todo-Poderoso. Já que nós sabemos ter respeito pelos pais que nos criam, que nos dão ensinamento e nos preparam para a vida, fica também muito mais fácil obedecermos e seguirmos aquilo que Deus nos convida a viver, que é o nosso Pai Celestial. Por isso que Deus, sabendo disso, sabendo da necessidade de darmos o respeito à nossa família, Ele nos convida a viver esse respeito pelos nossos pais e nossas mães. Na leitura de hoje, ele nos diz que aquele que respeita seu pai e sua mãe irá alcançar grandes tesouros nessa vida. E os grandes tesouros sabemos muito bem que estão voltados à nossa salvação e aos nossos valores morais. Os nossos valores estão acondicionados ao que os nossos pais nos ensinam. Quando nós temos boa criação pelos nossos pais, nós seremos boas pessoas. É claro que sabemos que existem alguns poucos casos de pais que não são bons pais, que são praticamente pessoas que são afastadas daquilo que Deus nos convida a viver. Mas também sabemos que é a minoria, porque a maioria das mães e a maioria dos pais honram o papel de serem procriadores, de serem educadores de seus filhos. Vamos ouvir a primeira leitura de hoje. Primeira leitura. Leitura do livro do Eclesiástico. Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quando honra seu pai, alcança o perdão dos pecados, evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra o seu pai terá alegria com os seus próprios filhos. E no dia em que orar, será atendido. Quem respeita o seu pai terá vida longa. E quem obedece ao pai é o consolo da sua mãe. Graças a Deus. Meu filho, ampara o teu pai na velhice e não lhe causes desgosto enquanto ele vive. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo para com ele. Não o humilhes em nenhum dos dias de sua vida. A caridade feita a teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados. E na justiça será para a tua edificação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Esse é o Salmo responsorial de hoje. Quando o Salmo vem nos trazer esse refrão, ele vem nos falar sobre o temor a Deus. Nós precisamos de ter esse temor a Deus porque Deus é poderoso, é onipotente, onisciente, onipresente. E tendo esse poder todo, ele pode muito bem construir como destruir. Sabemos em vários relatos, como o da Arca de Noé, que houve o dilúvio e a destruição, como de Sodoma e Gomorra, que queimou toda aquela região com fogo.
entre outros relatos que Deus pode ser um Deus que destrói, principalmente quando o pecado está consumindo toda uma sociedade. No caso de Sodoma e Gomorra, sabemos muito bem que ali haviam praticamente pouquíssimas pessoas que poderiam ser salvas. E por isso Deus, para eliminar o pecado, destruiu aquela cidade que estava vivendo a luxúria e a todos os pecados que são voltados à destruição da raça humana. Então, para exterminar esse problema, essa praga, Deus decidiu destruir essas cidades. Hoje nós vivemos numa sociedade que está praticamente dividida entre o bem e o mal. Existem pessoas boas, assim como existem pessoas más. Nós não estamos tão contaminados assim. Ainda há esperança. E por isso, o Salmo responsorial de hoje vem nos convidar a temer a Deus, porque Deus não quer o pecado na face da terra. E quando nós morremos, praticamente só alcançaremos o reino dos céus se não estivermos em pecado. Aqueles que estiverem com o coração impuro não poderão entrar no reino dos céus. Esse é o convite do Salmo responsorial de hoje, que possamos ser retos e andar no caminho de Deus. Vamos ouvir o Salmo responsorial. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos hás de viver, serás feliz, tudo irá bem. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. A segunda leitura de hoje vem nos convidar ao segundo mandamento de Jesus Cristo, que é: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. O convite é que nós possamos aprender a ter certa tolerância com nossos irmãos. Às vezes nós praticamos a tolerância a todo instante e acabamos magoando as pessoas que convivem conosco e as pessoas estranhas. Sabemos que algumas agem de forma positiva, mas outras não. E não sabendo e não conhecendo o coração das pessoas, é melhor que possamos ablandar as situações, ou seja, tratar de certa forma com a paz de Deus. Não podemos ser intolerantes com as pessoas, porque podemos provocar ira, ódio e raiva. Quando nós tratamos o nosso irmão de forma que essa pessoa possa viver a paz dentro dela, nós facilitaremos o processo de salvação dessa pessoa e facilitaremos até o nosso processo de salvação. Às vezes precisamos de aprender a engolir certos sapos na vida. Às vezes queremos agir com as nossas atitudes e os nossos valores, sendo que os nossos valores não estão devidamente certos dentro do contexto de Cristo. Queremos, às vezes, tratar com ignorância o nosso irmão que nos tratou com ignorância. Queremos agir com impaciência em situações que, às vezes, nós achamos que deveriam ser diferentes. E nem sempre é assim que devemos agir. Devemos sempre procurar tratar as coisas com a maior paz possível. Se você está impaciente, por exemplo, numa fila de banco, trate com paciência isso. Às vezes é melhor você se retirar da fila e voltar outro dia. Às vezes é melhor você questionar a pessoa do caixa com educação sobre o porquê da demora. Mas jamais grite com seu irmão, jamais castigue outra pessoa porque você acha que as coisas funcionam do jeito que você deseja. Nem tudo na vida será do jeito que nós gostaríamos que fosse, mas se nós soubermos tratar as pessoas da forma que Cristo nos tratou, será muito mais fácil viver em sociedade. Precisamos de parar com esse hábito de gritar com as pessoas, de achar que somos melhores que os outros, de acharmos que nossos status
nos coloca em posições superiores, e entre outras coisas que praticamente não nos faz melhores do que os nossos irmãos. Precisamos, acima de tudo, viver o amor de Deus, a simplicidade e a humildade. Vamos ouvir a segunda leitura de hoje. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos. Por isso, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se um tiver queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai-vos também. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo reine em vossos corações, a qual fostes chamados como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Do fundo dos vossos corações, cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais em ação de graças. Tudo o que fizerdes, em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus, o Pai. Esposas, sede solícitas para com vossos maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai vossas esposas e não sejais grosseiros com elas. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isso é bom e correto no Senhor. Pais, não intimideis os vossos filhos, para que eles não desanimem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Evangelho de hoje vem falar sobre a fuga da família de Jesus em função da tentativa de assassinato do Filho de Deus. Deus orientou José de várias formas a seguir certos caminhos para que pudesse proteger o seu filho. E é assim que nós fazemos com os nossos filhos. Nós procuramos orientá-los de forma a poder viver as boas coisas da vida, a se afastarem do pecado, a se afastarem daquilo que é ruim. Deus orientava José para que se cumprisse a profecia de que Jesus seria um nazareno e dessa forma chegar até a cidade de Nazaré. José, naturalmente, seguiu aquilo que Deus o convidou a fazer. Foi obediente a seu pai como filho. E Jesus foi levado a Nazaré e criado na cidade onde havia se profetizado de onde sairia o Messias, o Filho de Deus. Nós somos convidados da mesma forma a sermos obedientes a Deus como José foi, e a sermos obedientes, acima de tudo, aos mandamentos de Deus. Pois é isso que foi entregue a cada um de nós, para que pudéssemos cumprir e obedecer. Vamos ouvir o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino de sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Mas quando soube que Arquelau reinava na Judéia, no lugar de seu pai Herodes,
teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.